Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Agora nós vamos ver o cântico, um outro cântico. É o cântico do irmão Sol, ou do Frei Sol, que é o cântico que Francisco também compôs. E vamos comparar com a grande síntese de Pietro Baldi, né? Pietro Baldi, o grande canal do Cristo, e que na época de Francisco era o seu companheiro bem próximo, né? Companheiro, o seu enfermeiro, o seu confessor, o seu grande amigo, o mais íntimo de Francisco de Assis, quando foi Frei Leão. Muito bem. Então agora nós vamos fazer uma comparação com uma obra, o Cântico, comparando com uma obra cerca de 800 anos depois, que é a grande síntese. E o que nós vamos abordar é a natureza divina. A natureza divina, tanto a natureza que nós chamamos externa, que isso até é um conceito cientificado, a natureza externa e interna. Apenas eu estou usando a didática para a gente entender melhor. Então, é São Francisco em harmonia com a natureza e Pietro Baldi vendo a origem da natureza através da queda espiritual e da recomposição, da transformação pelo processo evolutivo. Então vamos lá. Diz a grande síntese: do urânio ao gênio traçaremos uma linha que deverá ser contínua, a linha de volta à casa do Pai, a linha do filho pródigo, né? Do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o filho que retorna para a casa paterna. Então toda a natureza está voltando para a casa paterna. O universo, diz o pensamento de Ubaldi, é uma doença passageira no seio da eternidade. Tudo está se transformando para retornar à harmonia sistêmica. Diz o nosso querido Leon Denis, um dos colaboradores de Allan Kardec, juntamente com Rustem, com Gabriel Delane, com Camilo Flammarion. Na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem, acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis divinas. Então aqui nós temos o livre-arbítrio, o determinismo em harmonia, ao ponto do nosso determinismo ser livre e consciente, como solicita o professor Pietro Baldi. Não mais fruto da escravidão, em que ele tem que ser determinado e inconsciente. Muito pelo contrário. Né? Cada vez caminhamos mais para a plenitude da consciência, para a vivência do pensamento socrático. Homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma do universo. Tudo. É isso que nós vamos tratar aqui, que tanto os dois cânticos tratam, o cântico de Francisco e o grande cântico da grande síntese. Não é nenhuma pretensão minha falar do cântico da grande síntese. O final, o último parágrafo da grande síntese, ele diz: o canto emudece, ou melhor, a obra terminou. Ela é todo um cântico também de louvor à natureza, através da ciência, da filosofia, da ética, da religião. Então, o cântico do Frei Sol, ou louvor a todas as criaturas, em outras palavras, a toda a natureza. Francisco, ele foi considerado o homem do milênio. Foi feita uma pesquisa, ele foi considerado o homem mais importante dos últimos 1000 anos. E também a igreja o coloca como patrono da ecologia. Diz o grande pesquisador Ernesto Renan, o mais belo trecho da poesia religiosa depois do Evangelho, para ele, é esse cântico de São Francisco.
Bom, já tínhamos visto e retomamos que o ambiente de cura lá de São Damião, ele estava com malária, estava com febre, estava com problema nos olhos. Santa Clara fez uns panos para os olhos dele, porque ele não aguentava ver a luz. Ele não podia ver a luz nem do sol, nem da lua, nem das tochas. Então ela fez um pano, ela bordou, por causa dessa doença que ele pegou no Egito em 2019, que vai ser o tema da tarde, quando falarmos do sultão do Egito, em 1219. Então, nesse caso, como ele não aguentava por causa dessa dor nos olhos, ele teve de botar esse pano. Então, quando ele fizer esse cântico, ele está em escuridão externa, mas em plena recordação, em luz interior. Tudo bem? Ele também tinha muitas dores e usava umas sandálias especiais feitas por Santa Clara. Estava tendo uma peste de ratos, com dificuldade para dormir e se concentrar. Sentou-se do lado de fora do jardim de Clara, do lado de fora do mosteiro, concentrando por momentos. Depois entoou esse cântico, palavras e melodias. Depois ensinou os seus companheiros, em especial a Frei Pacífico, que era conhecido no mundo, antes da sua conversão, como o rei dos versos. Aqui temos uma sala no IBES dedicada a Frei Pacífico. Ele era considerado o rei dos versos, que era hábil mestre do coro. E ele ficava com vergonha de cantar, de usar instrumentos e cantar, porque ele agora convertido, ele lembrava da sua fase humana. E Francisco foi que revigorou isso, para acabar em nós essa ideia de que conversão e cristianismo é tristeza. E que aquele que realmente é seguro na sua conversão, na sua vivência em Cristo, é feliz, é alegre. Aliás, está no Evangelho. E Jesus cantou. Mateus capítulo 26, versículo 30. Até o mestre canta. Tudo bem? Então, frades piedosos também foram pedidos para que eles fossem observantes, né, e seguidores da mensagem de São Francisco, e fossem pelo mundo a pregar e a cantar. Então, primeiro eles pregavam, depois cantavam. Olha lá, primeira pregação, depois cantar. E Francisco chamava eles de jograis de Deus. Então, vamos começar com o cântico. A primeira parte, a primeira estrofe, né? Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Então, imagina ele só olhando para dentro, estava com os olhos fechados, olhando para dentro, e mesmo assim agradecendo, Altíssimo Senhor. Aliás, toda vez que ele fazia o Pai Nosso, ele não fazia Pai Nosso que está nos céus, ele começava assim, Altíssimo, Santíssimo, Altíssimo Pai Nosso. Então ele todo iluminado por dentro agradecia a Deus por tudo, independente da doença dos olhos, independente da malária, independente das dores nos pés, tudo era motivo para agradecer esse altíssimo, potente e bom Senhor. Nada que Ele nos faz não é benéfico, tudo é benefício, tudo. A gente é que não sabe ler. Deus escreve certos por linhas certas. Nós é que temos a visão distorcida. Vamos comparar com a grande síntese. Adoro-te, recôndito eu do universo, alma do todo, meu Pai e Pai de todas as coisas, minha respiração e respiração de todas as coisas. Adoro-te, indestrutível essência, sempre presente no espaço, no tempo e além, no infinito. Então, 800 anos depois, né, Francisco volta a influenciar a psicosfera como uma corrente noúrica, juntamente com Cristo, ao Frei Leão, na figura de Pietro Baldi, e cantam da mesma forma, no mesmo sentido, na mesma, podemos dizer, potência de amor, a
a presença e a governança de Deus nas nossas vidas. Continua o canto: louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Olha como começa o Gênesis de Moisés: e tudo que Deus fez, viu que era bom. Se ele só faz coisa boa, então que todas as suas criaturas possam ser louvadas contigo, porque são obras das tuas mãos. Diz Pietro Baldi: encontro-te a cada passo. Repare, se todas as criaturas devem ser louvadas, olha como o Baldi diz: eu encontro Deus a cada passo. A cada passo que ele dá, e encontra o reino mineral, encontra o reino vegetal, encontra o reino animal, encontra o reino nominal, o reino angélico, todas as formas espirituais, boas ou negativas. A cada passo eu quero louvar, porque eu te encontro. É a presença de Deus, é a manifestação de Deus, é Deus imanente em tudo, inclusive naquilo que aparentemente é mal, porque só é mal por causa da nossa visão, por causa do nosso olhar. Continua Francisco: especialmente o Senhor irmão Sol, ele chama o Sol de irmão, porque como ele é obra de Deus, Francisco, e o Sol é obra de Deus, então todos os dois são filhos de Deus. Filho aí no sentido de fruto, produto de Deus. Especialmente o irmão Sol, que é dia, e nos iluminas por ele. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, carrega a significação. Agora aqui Francisco vai dar para a gente a explicação mística do cântico dele. Ele está falando do sol? Sim, está falando do sol. Agora ele não está vendo o sol, ele está olhando para dentro. E ele está dizendo, e aí ele dá o motivo para interpretarmos todo o cântico, que no fundo, o que ele está querendo dizer não é só do sol físico, mas que o sol é a significação de Deus, ou o significado de Deus, ou representa Deus. Logo, ele está querendo ter um olhar espiritual para cada ser da natureza. Independente de falar dos seres da natureza, ele também está querendo buscar o que está por trás, em espírito, em cada ser da natureza, que nós vamos ver agora em todo o seu cântico. Então vamos ver esse significado do sol como representação de Deus. O sol é mais belo do que as outras criaturas e pode ser mais assemelhado a Deus. Tanto na Escritura, o Senhor é chamado de sol de justiça. Está em Malaquias, no capítulo 3, versículo 20, ou capítulo 4, versículo 21. E repare, está no livro escrito por Frei Leão, na época de São Francisco, chamado Espelho da Perfeição. Então é ensinamento de São Francisco. O Cristo, o Senhor é o sol da perfeição. Então, olha, não só o sol externo é belo, não só o sol externo encanta, mas o sol interno que é Cristo, Cristo como sol moral da nossa vida, como nos fala Emmanuel, é a razão do mundo interior, é o reino de Deus entre nós. E diz o Evangelho: se alguém disser, ele ali, ele acolá, não vá, não crede, ele está dentro de vós. É o nosso sol interno. E diz a grande síntese: não te vejo, e no entanto, ofusca-me com a tua luz. Se a gente olhar o sol, olha como a grande síntese está interpretando. Se a gente olha o sol, a gente fica ofuscado, fica tudo escuro. É até perigoso, não façam isso. Não. Mas a gente fica todo ofuscado, a gente fica ofuscado.
A mesma coisa ele está dizendo da grandeza de Deus, principalmente na parte moral, principalmente na parte ética, na vida, no dia a dia, em tudo que a gente encontra de grandioso no nosso destino e no destino de todas as pessoas, nos ofusca. Nos ofusca porque a gente fica até escuro, não consegue compreender a não ser pelo coração. Não é algo que se compreende pela razão. É uma grandeza de ordem divina. Continua o cântico: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, no céu as formaste, e preciosas e belas. É lógico, mais uma vez, vamos louvar a lua. Linda, como ela é linda. Vamos louvar as estrelas, como elas são lindas, como encantam. O significado, a potência de uma noite estrelada é indizível. No entanto, a lua é símbolo da mediunidade. A lua é símbolo da mediunidade. A lua irradia a luz, não é dela a luz. Aonde está a luz? A luz é do sol. Aonde está o sol? Está do outro lado, está no invisível. Quem traz a luz do sol para nós? A lua. Quem traz o espírito para nós? Aonde está o espírito? Está no invisível. Quem traz o espírito para nós? O médium. A lua é símbolo da mãe, da maternidade. Aonde está o espírito? Está no invisível. E a mãe materializa, ela é médio de materialização, é o médio de materialização mais extraordinário. E é interessante que ela materializa um filho, 2 filhos. Dr. Bezerra de Menezes, com as suas 2 esposas, materializou 15 filhos. Agora, cada um com comportamento, cada um com tipo de personalidade. É interessante, traz do invisível para cá. É a lua, como um símbolo extraordinário que pode ser vista como uma irmã clara. Olha o filme Irmã Clara, Irmão Sol, Irmão Lua. Né? Isso é de uma tradição franciscana que certa vez Francisco estava indo de Siena para Assis e ele estava muito preocupado com Clara que estava doente e ele falou: será que está chegando lá comida para ela? Será que ela está sendo medicada? Será que ela está sendo cuidada? Será que ela persistiu? Será que ela desistiu? Será que por tanta fome, por tanta necessidade ela teve de deixar a ordem? E ele ficou nessas preocupações e Frei Leão indo na frente e aquela neve imensa. De repente ele parou ali num poço e ficou olhando e disse para Frei Leão: Frei Leão, olha o que eu estou olhando. E Frei Leão, vendo aquele céu todo iluminado pela lua cheia, disse: Francisco, você está vendo a lua refletindo na água do poço. E ele disse: não, eu estou vendo Clara, está tudo bem. Ela se manifestou mediunicamente nesse tipo de visão, através da como se faz a visão na bacia d'água. Aliás, era como como é que é o nome daquele grande Nostradamus, que olhava na bacia d'água como uma televisão. Francisco fez a mesma coisa, olhando ali naquela televisão, a semelhança de Nostradamus, ou Nostradamus a semelhança de Francisco, que é 300 anos depois, ele viu ali Clara, e mais do que ver Clara, ele disse: está tudo bem. Então, a mesma coisa são as estrelas. As estrelas são são as representações também dos anjos, dos espíritos caídos e dos espíritos felizes. Olha como está em Isaías no capítulo 7, que ele viu a estrela d'alva, a estrela cair dos céus. Olha como diz lá o texto do Apocalipse no capítulo 12, Lúcifer arrastou 1/3 das estrelas dos céus na queda espiritual. Então as estrelas são símbolo também dos anjos. Então aqui nós estamos falando dos espíritos, os espíritos, e que os espíritos se manifestam através da mediunidade. Como são belos espíritos, principalmente os espíritos luminosos. Como é bela e extraordinária a faculdade mediúnica, tipo da lua, que permite que os espíritos possam, como na terceira revelação, atendendo a voz ou o comando de cima, vir como um exército anunciar a mensagem através da coordenação de Allan Kardec. É assim que começa o Evangelho segundo o Espiritismo, como estrelas eles se movimentam nos céus, atendendo a voz do comando
mais alto que a voz do Cristo. Então, Francisco também olhava para dentro, e para dentro computava esse outro lado espiritual da natureza. E aí diz a grande síntese: potência invisível que rege os mundos e as vidas. Olha lá, ó, não rege só os mundos, tipo sol, tipo lua e estrelas externas, mas rege as vidas. Tá certo? O sol como Cristo, a lua como mediunidade ou como pessoas iluminadas como Clara, ou, no caso, os espíritos encarnados e desencarnados. Continua o cântico: louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, ou nublado, ou sereno, e todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Aqui Francisco, ele vai para todos os lados em termos do vento. Ele louva o vento, mas louva também todo o estado de natureza, todo o clima. A gente às vezes reclama: nossa, está frio. Daqui a pouco a gente reclama: nossa, está calor. Que pena que está nublado e agora que eu quero ir à praia. Não, tudo tem que ser louvado. Tudo faz parte para a harmonia da criação de todos os estados da natureza. Mas repare também, o irmão vento, o ar, é muito importante. A palavra ar ou vento, no original do Evangelho, é pneuma. Pneuma, que deu pneu de carro, e que é ar. O pneu só tem função por causa do ar, ele enche. Então o espírito no Evangelho é pneuma, ou é ar. E como a gente não sabe de onde vem um vento nem para onde ele vai, assim também a gente não sabe de onde veio o espírito nem para onde ele vai. Por que uma mãe tem 2 filhos diferentes e agem de forma... um é diferente do outro? Tem 2 filhos e eles têm comportamentos diferentes, não é? Ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Então, é assim que Jesus fala com Nicodemos. Quando Nicodemos se aproxima dele, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, e diz, né? Você só pode fazer obra assim tão grande se você vem da parte de Deus. E ele diz: não é assim. Não é porque vem da parte de Deus. É porque para se chegar a esta altura que você acha e você diz que eu tenho, e realmente eu tenho, e ele não nega, para se chegar a essa altura é necessário nascer de novo. Aí então ele diz que Nicodemos poderia chegar a essa grandeza, mas era necessário nascer de novo. E ele então pergunta: pode um velho entrar na barriga da mãe e nascer outra vez? Aí Jesus fala: mas tu, o mestre em Israel, quer dizer, ele bota o artigo definido na frente. Aqui quem tem título de mestre é você, não sou eu. Você não sabe isso sobre reencarnação? E olha que eu estou falando de coisa aqui terrena. Imagina se eu falasse das coisas maiores. Porque é assim mesmo, o Espírito sopra onde quer. E como eles traduzem? O vento sopra onde ele quer, ninguém sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Aí eles pegam a mesma palavra, pneuma no original, que pode ser vento ou pode ser espírito, e traduzem aí nesse caso por vento, quando a tradução está errada. O certo mesmo é o espírito, sopra. Jesus está falando do espírito, está falando do nascer de novo, e não do vento. A palavra é a mesma, a pneuma, por isso que ele está ligado aqui falando desse lado espiritual. Louvado seja, Senhor, pelo irmão vento, pelo irmão ar, ou melhor, não só pelo ar e o vento aqui da natureza, mas pelo irmão espírito. Louvado sejas pela criação perfeita. Nós somos espírito, louvado sejas pelo espírito, porque no espírito nós temos a nossa identidade. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E fala Jesus para a samaritana no capítulo 4 do Evangelho de Jesus: Deus é espírito e nós somos espíritos, então louvado sejas pelo espírito. E é nessa identidade com o Pai que a gente tem a capacidade de ir, voltar e renascer outra vez e entrar na barriga da mãe, como Nicodemos perguntou, e ir para frente. E a grande síntese vai falar sobre isso. No ribombar da tempestade está Deus. Aqui não é só no ribombar da tempestade está Deus, e aí naquele fenômeno extraordinário que clareia os céus. Mas nesse ribombar da tempestade nós temos 2 exemplos. Primeiro, espiritual. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago.
diz Jesus. E mais ainda, é no trovão, é no relâmpago, nessa faísca elétrica extraordinária que há as primitivas concepções da vida psíquica. E toda a grande síntese explica isso, o movimento elétrico da vida. Então, Pietro Baldi não está falando só do fenômeno da tempestade em si, do ribombar dos raios. Não, está falando que também através dele nós temos o irmão vento como espírito. E que se movimenta, e que age, e que cria, e que se refaz. Continua Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é útil, e humilde, e preciosa, e casta. Aqui é interessante que ele está olhando para dentro. Olha, e ele só fala de coisa boa. A água é útil, a água é humilde, a água é preciosa, a água é casta. Vamos falar, ela é útil? Ela é muito útil, tá certo? Mas às vezes ela é inútil. Na interpretação humana rasteira, quando ela vem de forma muito violenta e destrói tudo que encontra pela frente, como nas grandes tempestades, né? No maremoto, por exemplo. Ela é humilde. Ela não é humilde. Ela é aparentemente humilde, porque diz a tradição, de gota a gota a pedra é furada. Tá certo? E quem é mais poderosa, a pedra ou ela? Ela só é paciente, ou melhor, tem uma paciência persistente, e é mais forte que a pedra. Ela é preciosa. Ela é preciosa por causa de quê? Por que ela é preciosa? Não existe maior dom precioso do que a água no sentido do líquido amniótico. É o maior presente que a vida deu para nós nos recuperarmos. É a maior terapia da evolução, se chama reencarnação. É entrar no ventre da mãe, como disse Jesus, nascer da água. Olha como ele fala. É necessário, quando Nicodemos pergunta, mas pode entrar no ventre da mãe? É necessário nascer da água e do espírito. O espírito, ele entra na água, no líquido amniótico, como é precioso. Não existe maior terapia. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra consegue fazer algo tão extraordinário como faz a reencarnação. A reencarnação é uma pedagogia fantástica da lei, é muito preciosa, é o maior bem que nos deu Deus para a nossa evolução. E é persistente, porque nós temos muitas e muitas e muitas vidas. Pergunta 169 de O Livro dos Espíritos. As reencarnações são muito numerosas. Por isso, é uma riqueza que você poderá dizer, mas essa reencarnação foi perdida, e você tem mais uma, porque o que está por trás do comando da reencarnação é a misericórdia divina. E se está sob o controle divino, dizíamos aqui, quando falávamos de Santa Clara em outra palestra, que quem cuida do processo desencarnatório é só o espírito de alta envergadura. Por isso que está tudo sob o controle do alto. E ela é casta. Por que a água é casta? Olha, mas tem tanta água suja, tem água lodosa, tem água perigosa, tem água que contamina, e a gente tem que lavar bem as mãos em águas puras e só beber água saudável. Mas Francisco coloca ela como casta. Ele é tão ingênuo assim, é porque não existe nada mais casto do que o líquido amniótico. Como é fantástico! A você que é impuro, ficará puro através dele. Pergunta 67 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação. Expiar o quê? Os erros do passado. Pergunta 168 de O Livro dos Espíritos. Até quando o espírito reencarna ou passa pelo líquido amniótico? Até que se ache limpo de todas as impurezas. A reencarnação limpa todas as impurezas. Pergunta 113 do Livro dos Espíritos. O espírito puro não precisa mais reencarnar, ficou puro. E o que fez ele ficar puro? As reencarnações. E como se faz a reencarnação? Nascer pela água. A água é casta, ela te purifica. Um universo que está por trás. E não vão dizer que eu estou voando demais na minha palestra. Vocês viram, quando nós falávamos de Santa Clara, do que ela conhecia sobre a técnica do perfume.
e do processo de desencarnatório, que ainda nem nos foi dado ainda o devido conhecimento, porque ainda não foi autorizado. E que a conta-gotas ou homeopaticamente o plano espiritual tem nos revelado. Aliás, quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, leia o livro Romance de uma Rainha, do Conde Rochette, publicado pela Federação Espírita Brasileira, tá? Sobre as flores e sobre os aromas. Muito bem. Continua, então, agora a visão de Ubaldi. Nas cálidas bacias das águas reunidas, a mais alta forma evolutiva dinâmica concentra-se, depois daquele ribombar dos raios, né? Na potência ainda mais alta de um novo eu fenomênico, e nasce o primeiro germe de vida em sua forma primordial. Olha, aonde que a vida nasce? Na água. E não só nasce na água, mas depois, pelo processo evolutivo, como nós vimos aí em Leon Denis, vai ser também através da utilização da água, né, pela reencarnação, que esse processo é feito. A vida começa na água. Continua Francisco: louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol, pelo qual iluminas a noite. E ele é belo, e alegre, e vigoroso, e forte. O sol é belo, até queimar a casa dos outros, ou a sua. O fogo, né? O fogo. Pelo qual iluminas a noite. E é belo. Esse belo é muito relativo se você olha só para fora. E alegre, né? Você imagina num vulcão perturbando uma cidade, né? E vigoroso, potente ele é. Destrói tudo. E é forte. Agora, o olhar de Francisco para o mundo interior. Vamos ver que ele estava com tracoma. Ele estava com doença nos olhos. E aí, logo depois que ele compôs esse cântico, por insistência de Frei Leão, ele foi para uma cidade ali pertinho, na Úmbria, ali colado a Grétio, para receber a visita do médico do Papa. E depois, lá em Riete, o Papa teve com ele, o médico papal teve com ele, e o examinou, porque o Papa estava hospedado ali em Riete, e examinou ele, e viu que aquela doença ia cada vez mais ficar grave, e precisava ser contido aquele derramamento de líquido dos olhos dele. Então, a sugestão da medicina da época, queimar ele daqui de cima, pegando até a orelha, e botar um ferro em brasa, e quando o ferro estivesse bravo, botava aqui assim na cara dele, e aí ia queimar as veias todas, e aí esse líquido mais não ia passar pelos olhos. Olha a evolução da medicina como uma bênção de Deus, Altíssimo Senhor. Olha como a gente tem que agradecer a Deus, né? Altíssimo Senhor. Aquilo era medicina, a última geração, né? O que se tinha de melhor, né? E aí, nesse caso, Francisco já sabia que não ia dar certo, né? Com relação à cura, né? Mas os irmãos ligados a São Francisco se mandaram. Até, inclusive, Frei Leão. E ele ficou sozinho, mas eles ficaram ouvindo o que ele falava. E ele dizia assim: irmão Fogo, eu sempre gostei muito de você. Eu sempre fui muito teu amigo, sempre te amei muito, te admirei muito. Ajuda eu suportar isso que eu vou passar, né? Que você queime menos, irmão Fogo. Então havia um laço de amor com o fogo. Mas há mais que isso, o fogo é a representação do amor. Quando o homem descobriu o fogo na história, quando ele descobriu o fogo, foi o maior impulso evolutivo de todos os tempos na história da humanidade. Tudo começou a se mover. Inclusive depois, muitos anos depois, nós tivemos as máquinas a vapor. O fogo foi fundamental e aí veio a eletricidade, que é fogo. Então o fogo foi um desenvolvimento incrível na história da humanidade. Padre Teilhard de Chardin, amigo de Ubaldi pelas ideias, nunca se encontraram pessoalmente.
Mas no livro A Descida dos Ideais, o professor Pietro Baldi tem um capítulo, O Meu Encontro com Teilhard de Chardin, capítulo ligado a encontro ligado das ideias. O padre Teilhard de Chardin, estudioso profundo da evolução, e que ganhou um cala-boca da igreja para não falar mais do tema evolução, e ele permaneceu em silêncio assim, triste posição, triste condição, mas continua na igreja, lá dentro, para ser sempre assim. Ele não noite de trevas, ele é belo, e nada mais belo que o amor, nada mais alegre do que o amor. Reparem que as namoradinhas, os namoradinhos, quando estão juntos, eles só ficam assim. Ficam bobo, voltam a ser criança, e é lindo, nada mais lindo do que o amor em evidência. E como é vigoroso. Eu conheci um rapaz que ele saía do Rio de Janeiro, ia para Governador Valadares, e de ônibus, toda semana para encontrar o seu amor. Que potência! Se vocês forem na minha casa em Petrópolis, vocês vão ver o tamanho da cerca em cima do muro. Crispim teve a oportunidade de ver, porque o danado do cachorro pula quando está no cio. É algo extraordinário o fogo do amor. E eu parei de botar grade, porque não tinha jeito. Ele sempre pulou o danado. É vigoroso, como é forte. Nada vence mais na vida do que o amor. Aliás, a única coisa que realmente traz vitória definitiva em todas as instâncias é o amor. Por isso que paz só existe depois do amor. A paz é resultado do amor. O maior dom da vida, que é a paz, só existe depois do amor. E é o que Pietro Baldi também canta. Minha meta é a compreensão de uma lei mais alta, a lei de amor e de colaboração, que a todos una num grande organismo, animado por uma nova consciência universal, unitária. É só essa força para unir tudo, tudo, absolutamente tudo, formando uma nova consciência universal. Essa força se chama amor. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz frutos diversos, coloridas flores e ervas. E como as flores, as ervas são importantes. Não só porque encantam pela beleza, mas a colaboração em termos de medicina é fantástica. A medicina dos nossos médicos daqui, mas a medicina também dos grandes médicos do lado de lá, que sabem mexer com essas forças da aromoterapia. Mas também a Mãe Terra e irmã. Ela é irmã e ela é mãe, porque a terra é da onde a gente veio em termos de corpo, e é para onde a gente volta. O nosso corpo é formado de terra, o nosso corpo é formado de matéria, e matéria nada mais é do que espírito. Então, nós sabemos muito bem que o corpo, ele também te dá a oportunidade de ser mãe. Porque é aqui nesse estado de encarnação que você vai gerar uma vida melhor, se assim persistir no bem. E gerando 1, 2, 3, 4 vidas, o próprio corpo, vai te ajudar, o estado de encarnação, a você, a ser mãe, de uma nova vida, de um novo espírito, ou melhor, de uma nova criatura em Cristo. E diz o Baldi, adoro-te, supremo princípio do todo, no teu revestimento de matéria, na tua no inexaurível renovar-se de formas sempre novas e sempre belas. As formas mudam, e é ótimo que essas formas materiais mudam, porque elas mudam por causa do modelo organizador biológico do espírito. Conforme que o espírito vai mudando em cada aprendizado, a forma vai ficando diferente. E aí ele provoca a mutação na matéria. A matéria se transforma para benefício do espírito, para poder plasmar algo que seja compatível com o seu nível. Por isso que quando o Senhor chamou todos os animais para que Adão olhasse para escolher um complemento, ele deu nome para todos, mas não servia agora naquele estado evolutivo para ele. Deu nome a todos, ou melhor, ele já tinha passado ou manifestado. O nome quer dizer manifestação externa,
da essência interna. Então ele já tinha se manifestado em todas aquelas formas do reino animal, todas, mas atualmente, no nível que ele se encontrava, precisava de uma forma especial, compatível com o seu nível. Continua o cântico: louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidade e tribulações. Bem-aventurados que as suportam em paz, porque por ti, Altíssimo, serão coroados. Então ele diz que a primeira coisa que nós devemos fazer, agora é uma visão moral, ética, é perdoar. Perdoar é um mistério extraordinário. É a palavra do amor para o nosso nível. Não existe palavra mais extraordinária do nosso nível do que perdão. Ah, porque amor, como é que eu tenho que amar? Perdoa. A própria palavra perdão já é um mistério. Perdonare, se doar plenamente. Eu costumo comparar, eu acho que eu já falei aqui para vocês, que o perdão é como um fecheclé. Tenta juntar aqueles negócios assim que a gente não consegue unir nada. Mas pega aquele feixe e faz dá tudo certo, né? Então aquele feixe é o tal do perdão. O perdão é um mistério. Porque não é só um perdão entre homem e mulher, não é só um perdão entre as pessoas, é mais que isso. É um perdão de classe também, é um perdão entre nível do trabalho e chefia. É um perdão de classe também racial, das diferentes classes. O perdão entre as nações. Imagine os primos, árabes e judeus, são primos, todos vieram de Abraão. Sem o mistério do perdão, nada funciona. E passa os séculos, passa os milênios. Por enquanto que o perdão não chegar, por amor, eles não se transformarão. E aí ele pede também, diante das nossas tribulações, diante das nossas enfermidades, suportar elas. Suportar em paz, guarde a serenidade. Saiba que Deus é bom, que Deus é benéfico, que tudo que acontece na sua vida é uma pedagogia. Deus não dá fardo pesado nem das forças de ninguém. Não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. Todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados, evidentemente, para aqueles que têm cabelo. Por isso que... Então, está tudo na vida a essa matematicidade. Pitágoras disse, o universo é um número. O universo é um número. Deus não dá fardo pesado, além das forças de ninguém. Essa dor, essa tribulação, esse problema é na tua medida. E você tem condição de vencer, juntamente com a humildade para buscar o apoio de amigos encarnados e desamigos desencarnados. Porque também sem essa irmã humildade, nós não saímos vitoriosos diante das tribulações. Então guarda a paz. Sabe que esse Senhor, como diz Paulo na carta aos Romanos, só faz coisas benéficas para o teu benefício. Então, só assim que nós seremos coroados. Bem-aventurados que vencem a batalha da vida, a tentação, diz Tiago, pois que receberão a coroa da vida. E nos fala a grande síntese: no bem e no mal está Deus. Um Deus sem limites, que tudo abarca, estreita e domina, até mesmo as aparências dos contrários, que guia para seus fins supremos. Pai, amo-te, mesmo quando a tua respiração é dor, porque a tua dor é amor, mesmo quando a tua lei é esforço, porque o esforço que a tua lei impõe é o caminho das ascensões humanas. E continua o cântico: louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal. Aquilo que a gente tem de pior na vida, ele chama de irmã. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual nenhum homem vivo pode escapar. Ai dos que morreram em pecado mortal, fazendo coisas erradas. Felizes os que a ela achar, conforme as vossas santíssimas vontades, fazendo a vontade de Deus, cumprindo as leis de Deus, porque a morte segunda não lhes fará mal. Então aqui Paulo está falando de dois tipos de morte: a morte primeira e a morte segunda. A morte segunda poderá fazer bem
ou poderá fazer mal. Vai depender do nosso comportamento. Se a gente estiver em pecado mortal, a segunda morte vai fazer mal. Se a gente estiver fazendo as vontades do Senhor, a segunda morte vai fazer bem. Agora ele não fala da primeira, ele fala da segunda. A primeira já é condição ruim. A primeira já é mal. Quando ele diz isso, preste atenção, a segunda não me fará mal, é que poderá fazer ou não. Se eu cumprir a lei, não fará mal. A segunda morte. Mas nessa colocação que a segunda não me fará mal, é porque a primeira fez. Então o primeiro tipo de morte te faz mal. O segundo tipo de morte poderá te fazer mal ou bem. Vai depender do seu comportamento. Agora, quando a gente fala em segundo, a gente tem a ideia de somar assim, ó, 1, 2. Francisco não está falando disso. Quando ele fala em primeira morte, segunda morte, ele está falando de tipo de morte. Aquele tipo de primeira morte, que é a queda espiritual, essa faz sempre mal. A queda não é uma coisa boa. Agora, aquele tipo que ele chama, o segundo tipo, que poderá fazer bem ou mal, é a desencarnação. Esse segundo tipo vai depender do seu comportamento. Se você vive ou não a lei de Deus. Acompanhemos Francisco de Assis. Através de Francisco, vocês vão entender bem. Iremos entender bem. Então, aqui nós temos a manifestação extraordinária da ressurreição, né? Vamos lá. Veja a lei divina e a obediência, cumprir a vontade de Deus. É próprio Francisco pregando, a demonstração é pregação de São Francisco para os frades. Ele está ensinando aos seus frades. Podia, pois, Adão comer de toda a árvore do paraíso. Então, aonde que Adão vivia? No paraíso, e não aqui. E no paraíso não tem morte. Podia, pois, Adão comer de toda a árvore do paraíso, e, enquanto nada fazia contra a obediência, não pecava. Se ele não desobedecesse à lei, ele não pecava. Continuava harmonioso com a lei e no paraíso. Mas ele resolveu fazer algo contrário à lei. Ele desobedeceu e por causa disso ele pecou. A palavra pecado tem a ver com os Jogos Olímpicos. É quando a flecha era lançada nos Jogos Olímpicos e ela não chegava no alvo. Ela estava no caminho errado. Estava em caminho errado. Então, hamartia no grego. Então ela estava em caminho errado. E isso é fruto da desobediência. E aí, nesse exato momento, quando ele desobedeceu, ele pecou. E o que acontece? Continua Francisco. Diz ele também, o ensinamento dele, a demonstração. Ó. Come, porém, da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore proibida, aquele que reclama sua vontade como propriedade sua. Por isso, tem que suportar o castigo. Ele quer ser dono dele. Eu quero fazer o que eu quero, não o que Deus quer. A vontade é propriedade minha. Nem Deus tem direito a mandar em mim. Eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Você tem livre-arbítrio para obedecer à vontade divina. Lembre de uma coisa. Você também tem livre-arbítrio no Detran, contanto que você obedeça às normas, senão vai te tomar a carteira. E dependendo da inflação, você ainda, além de perder a carteira, vai preso. Quem manda na história? A liberdade é para fazer a vontade do Detran, ficou claro? Aqui também fala Detran, né? Eu sou muito ignorante não, né? Então, é isso. Também a liberdade é para fazer a vontade de Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Por isso que diz São Francisco numa outra passagem, quando ele diz, a nossa propriedade, a nossa vontade tem que ser propriedade divina. E aí diz, quando você resolve a ser dono do seu nariz, a fazer o que você quer, vem a desobediência, com a desobediência a queda. E o que acontece com a queda? Vamos falar sobre o pecado, olha lá. O que é o pecado para Francisco? Olha. Por nossa culpa, não de Deus, por nossa culpa, somos assim fedidos. Olha como que eles falam. Fétidos, míseros e contrários ao bem, prontos, porém, voluntários para o mal.
A nossa tendência é fazer o mal. Por isso que os mandamentos falam, não roubar, não matar. Por causa de quê? Porque a nossa vontade é fazer isso. Veja, se marca num cinema com a tua namorada. Ela diz que não pode ir porque está com febre. Aí tu olha assim, resolve dar um passeio e ela está de braço dado com o outro comendo pipoca. Aí você vai dizer, seja feliz com ela, irmã. Seja feliz, irmão. Vai viver em paz. Que bom que ele encontrou alguém. Não, não é essa a nossa tendência? A nossa tendência não é de perdoar, de compreender, é de odiar. Olha as reuniões de desobsessão como estão cheias. Aliás, aumenta o número de desobsessão, de reuniões de desobsessão. Deve se aumentar sempre, porque tem muita gente para ser tratada. Porque a gente continua nesse tipo de vibração negativa. Continua Francisco explicando, criaste, falando de Deus, criaste todas as coisas. A nós, feito a tua imagem e semelhança, nos colocaste no paraíso. E nós, por nossa culpa, caímos. Olha aí a visão de São Francisco. Por fim, diz Francisco, dele, por ele e nele está todo o pecado. Está todo perdão. Falei logo perdão. Tem que perdoar. Bom, então ele fala definitivamente da origem da morte. Olha lá. É Francisco dizendo, e proferindo todos os presentes à sentença. Os presentes eram os anjos que estavam no paraíso, ó. Os habitantes do paraíso que não caíram. E proferindo todos os presentes à sentença. O Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. Por um julgamento tão justo, porque eles desobedeceram, e misericordioso, porque Deus é muito bondoso. E fez a terapia da reencarnação. E para que voltassem à terra. Voltar da onde veio do reino animal. Proferiu-lhes uma sentença bem mitigada, bem mais leve do que eles mereciam de maldição. A gente está sofrendo menos do que a gente merece. Se a gente tivesse de pagar tudo de uma vez, a gente estava frito. São prestações longas, suaves, tá certo? Não existe crediário mais fácil do que o da nossa evolução. Vocês sabem, pede dinheiro emprestado aí na esquina, para ver como é que eles te cobram se você não pagar. Aí você sabe como é que é Deus, como Deus alivia a nossa vida. Proferiu-lhes uma sentença bem mitigada de maldição, e fez veste de pele, aí o corpo físico, simbolizado pela sua mortalidade. O que é a veste de pele? É a morte. Tendo sido despojado da veste da inocência. Qual era a veste que você tinha no plano espiritual do paraíso? Era uma veste inocente, pura, leve, sem mancha. E agora você está com uma veste de pele, esse corpo físico, que é a veste da mortandade. Criou-se a morte. E se você vivia no paraíso e veio para cá agora num outro corpo, isso se chama reencarnação. Saiu do espírito e entrou para cá num corpo material. Isso é reencarnação. E olha o que fala Pietro Baldi sobre a doutrina da reencarnação. Cristo não negou tal doutrina, tratou como coisa óbvia, sobre a qual não era necessário insistir. A igreja primitiva aceitou-a até o concílio de Constantinopla em 553 DC. Repeliu depois por 3 votos a 2. Se você pode votar numa lei, né, divina. O homem é muito presunçoso, por isso que caiu mesmo. Isso é a prova. Votar se existe reencarnação é queda. Tá certo? Mas continua nosso Pietro Baldi. Orígenes, Santo Agostinho e Francisco de Assis, está aí a prova no escrito de cima, ó, aceitavam a reencarnação. Então nós temos 2 tipos de morte. A primeira morte é a queda, que é a encarnação que acompanha, se você não acertar na encarnação, as muitas reencarnações. É como diz Rustem, no primeiro volume da obra, Os 4 Evangelhos, na questão 56. Na questão 56, a reencarnação não é uma necessidade, e sim um castigo. Essa é sempre castigo, é mal.
Mas a segunda morte é a desencarnação. É o segundo tipo de morte. E aí vai depender do meu comportamento. Se eu tiver aqui uma vivência da lei, eu vou desencarnar numa boa morte. Ou melhor, vou ter um bom resultado da minha etapa evolutiva. E aí vai depender, ó, quando você morre, vai ter anjo ou diabos, né? Espíritos atrasados ou não. É interessante, no livro Ovelheiros da Vida Eterna, o Fernando estava desencarnando e ele não tinha um bom comportamento. E os espíritos ficaram do lado de fora, os negativos. De vez em quando eles botavam a cabeça assim, ó, para ver se ele já estava vindo. Até que um mais atrevido botou a cabeça lá dentro, quase que pulou no quarto e diz assim: ah, e o Fernando, vem ou não vem? Nós estamos com pressa de pegar ele. Então é isso, ó. Essa é a situação. E aí diz Pietro Baldi: vem, atravessa o limiar da vida, olha e vê e contempla o mistério. Não podes morrer jamais, jamais morrer. Tua dor passa, por ela sobes e fica o resultado. Não temas a morte nem a dor, não são o fim nem o mal, são o ritmo da renovação e caminhos das tuas ascensões. A vida é um cântico sem fim. Canta conosco, canta com toda a criação o cântico infinito do amor. E vai fechando Francisco de Assis: louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graça e servi-o com toda a humildade. Aí ele fecha o cântico. Como diz a grande síntese: Senhor, bendito sejas sobretudo pela irmã dor, porque ela de ti me aproxima. Próximo diante da tua imensa obra, mesmo se nela a minha parte é esforço, nada posso pedir-te, porque tudo já é perfeito e justo em tua criação. Mesmo meu sofrimento, mesmo minha imperfeição transitória, aguardo no posto de meu dever a minha maturação, repouso em tua contemplação. E aí nós podemos resumir e ver a maravilha da vida de São Francisco no seu abraço à natureza. Intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello
Então, a conclusão da vida de Francisco e de Pietro Baldi é paz e bem. Paz como resultado do amor. E bem é o serviço que fazemos a Deus. E a congregação dessas duas forças, uma fruto do ser, a outra fruto do agir. Só aquele que tem paz lá no ser pode agir corretamente. Diziam os antigos romanos, o agir, o bem, segue o ser. Mas só pode o agir ser bem se o ser for de paz. Como é que são os seus passos? Como está o seu caminhar? É isso que esse cântico quer te louvar. É isso que Pietro Baldi canta também na grande síntese. Reis, heróis, juízes, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram, fremindo, arrojados, insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre, e brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandece o mundo, é sempre o excelso Rei do amor, que nunca morre. Muita paz, uma boa refeição para todos.